começar de novo aqui. Bom, gente, na semana passada, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, deu uma entrevista para o podcast Três Irmãos. Um abraço pro Rodrigo, pro Robertinho e pro Pedro. E ele falou sobre temas muito importantes, inclusive sendo até questionado sobre o tema da privatização do metrô de Recife e da Transurb, a empresa de trem do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E ele também foi perguntado sobre a questão da escala 6x1. Pediram para eu reagir a esse corte, então hoje a gente vai reagir a esse corte aí do ministro Fernando Haddad falando sobre a escala 6x1, não é? Então, vou deixar o link aqui do vídeo original na descrição para vocês acompanharem e vamos embora. De juventude, por causa dessa... Tem uma discussão acontecendo no mundo, né? Sobre o que vai ser do capitalismo, o que vai ser da China, o que vai acontecer, o que foi a Rússia, o que foi a União Soviética. Tem um debate de economia, que a gente chama de economia política, né? Sobre... Karl Marx. E é uma coisa que economista, assim, economista mesmo, convencional, hoje não trata de assuntos de economia política mais. Seu doutorado foi sobre isso, né? O meu mestrado foi sobre o fim da União Soviética. Né? Então, eu peguei esse livro de mestrado sobre o colapso da União Soviética e peguei um outro trabalho meu que eu tinha feito depois do mestrado e a pedido de uma editora eu reuni num novo livro e reescrevi alguns capítulos à luz do que está acontecendo no mundo, sobretudo o enigma da China, que todo mundo olha para a China, que bicho é esse, né? É muito bom, né? O enigma é tipo, tem vários estudiosos, tem várias pessoas que estudam e é só o campo liberal que fica falando que em breve a China vai quebrar, né? O rapaz lá, o Rafael Mágico do Ideias Radicais, está até hoje tentando descobrir que dia que a China vai quebrar, né? Passarinho, que China é essa? O livro procura responder a essa pergunta. Na sua opinião, a China é socialista, é capitalista, ou realmente é um sistema híbrido? Qual que é? Porra, é uma conversa longa. Eu sei. Mas assim... É um enigma, né? Quando eu entrei na política, eu não sei se a gente tem tempo aqui, essas coisas. Tem. Eu acho que depois dessa a gente já vai para as perguntas. Tem algumas perguntas da audiência aqui, se você não se importar. Quando eu entrei na política, eu participei de um movimento na faculdade de Direito que tinha um nome engraçado. Ele tinha o nome de Deprávida. Por que ele tem esse nome? Ele pegava o D do The New York Times. Aquele D. Sim. New York Times. Nossa. Pegava aquele D e punha o Právida, que era o jornal russo. Nossa. Né? Sim, a fusão de... E a fusão o melhor dos dois mundos. Era para tirar... Era um pouco crítica ao capitalismo e ao comunismo. Nenhum nem outro, muito pelo contrário. Resultado, ficou sem socialismo e com capitalismo. Então, eu iniciei minha vida pública, minha vida política, vamos dizer assim, não pública, mas política, como um crítico ao capitalismo e ao comunismo. Falar, cara, são modelos que não vão trazer a melhor coisa, tanto o comunismo como o capitalismo, né? Foguete então do extremo era muito centro. Crítico a esses dois sistemas. Você tinha que os dois para funcionar? Como é que funcionaria sem o capitalismo, sem o comunismo? Pegar o melhor de cada um ali, se unir. O que a gente dizia é o seguinte, é que esses aqui não são modelos libertários, sabe? Não são modelos de liberdade. A gente tem que pensar uma outra sociedade, que não seja nem capitalismo nem comunismo. Tem que pensar uma outra coisa. Uma espécie de socialismo com democracia, com muita democracia, com muita liberdade, com uma capacidade de organização produtiva, inclusive, mundo dos sonhos, cooperativa, crédito. Pô, pelo amor de Deus, né? Pô, assim, gente, é complicado, né? É complicado. Tipo, pensar num outro modelo de sociedade, pensar num outro modelo de realidade, baseado em quê? Baseado em quê? Tipo, eu acho que a história, nesse caso, ela serve muito bem pra gente poder ver o que é de verdade e o que parece de verdade. A gente olha para a história das experiências socialistas e percebe que o nível de liberdade que existia nesses lugares era um nível de liberdade concreta que era muito maior do que aquela liberdade que existia nos países capitalistas.
Mesmo porque um dos grandes argumentos liberais que foram utilizados para poder difamar as experiências socialistas foi justamente o fato das pessoas não terem a prerrogativa, né, ou não terem a capacidade de escolherem determinadas coisas, né, de escolherem o que elas poderiam consumir, o que elas poderiam viver, né, enfim, do que elas poderiam ter nesse modelo. Só que quando a gente olha para a organização e para a configuração do modelo capitalista, a gente até percebe que esse modelo de consumo, de escolha, dessa suposta liberdade que seria o ponto de vantagem, né, que seria o ponto de sobreposição do capitalismo ao socialismo, é algo que valia para uma parcela muito pequena da sociedade. Era algo que valia para uma parcela muito reduzida da sociedade. Você olha para a realidade dos Estados Unidos, por exemplo. A classe trabalhadora que vai ter acesso a consumo, que vai ter acesso a alguns recursos para poder ter uma dignidade de vida melhor, não são todos os membros da classe trabalhadora. Os membros da classe trabalhadora que eram negros, por exemplo, os afro-americanos, eles eram sistematicamente excluídos. Tanto, primeiro, da questão legal, né? A gente tinha ali as leis de segregação racial e tudo mais, que a gente já falou bastante, mas também do próprio sistema de concessão de crédito, de acesso à moradia, de acesso a qualquer recurso. Então esse papo, né, de que no capitalismo você tem mais liberdade, ele é balela. Porque a liberdade que o capitalismo vende é a liberdade formal, né? É a liberdade jurídica, é uma liberdade que não se expressa na realidade, não se expressa naquilo que é realmente a liberdade, que é a possibilidade concreta de escolher coisas, né? De poder escolher opções. Não, dentro do capitalismo, o consumo, né? Ele não é o marcador infinito da liberdade. Liberdade é você poder ter acesso a um serviço de saúde, a moradia, a transporte público, a você ter uma dignidade de vida que te permita ter a escolha de uma vida melhor, não só pautada pelo consumo, né? Uma liberdade material que sequer se manifesta no consumo da grande maioria da classe trabalhadora. Aí, você tem o quê? Você tem uma disputa de dois tipos de liberdade que são liberdades diferentes, né? Tanto que você olha aí, né? Hoje em dia, a gente vive no sistema capitalista, né? Talvez venha algum xarope, algum doido aí falar que, não, a gente vive no socialismo, que o Brasil é um país socialista na atualidade, blá. Gente, a gente está vivendo o capitalismo aí por 300, 400 anos, inseridos diretamente nesse modelo. Tanto como colônia, quanto como país livre. Inserido nisso aí. A pergunta é, o capitalismo trouxe mudanças de emancipação e de libertação para o povo? Essa é a pergunta. Dentro do que a gente compara entre capitalismo e socialismo, qual desses dois modelos foi motor de emancipação da humanidade? Tanto que o socialismo, que tinha seus problemas, que tinha suas questões, que na União Soviética teve seus problemas, que na China passa por um giro à direita a partir dos anos 70, que você tem a reestruturação da economia capitalista dentro do país, de dinâmicas do capitalismo dentro do país. Você tem problemas dessas ordens, né? Mas se o bagulho fosse tão ruim, se o negócio fosse tão ruim mesmo, será que os Estados Unidos, será que a OTAN, será que as forças capitalistas dominantes hegemônicas se dariam ao trabalho de eliminar todas as experiências socialistas como eles eliminaram nos anos 80? Como eles historicamente perseguiram? Não é? Fica aí a questão. Porque eles sabiam que esse sistema era uma ameaça à sua hegemonia. Era uma ameaça ao seu conceito de liberdade. Porque ele remodelava e reorganizava a sociedade. E agora sim, né, verdadeiramente, numa liberdade concreta, né? Então, quando a gente está falando de liberdade, é importante que a gente entenda quais são esses termos, né? O que nós estamos falando quando nós falamos de liberdade? Sobre o que nós estamos falando quando estamos falando sobre liberdade, né? É uma liberdade formal de se dizer o que quiser? Bom, né? Os conglomerados de mídia estão aí, as big techs estão aí para provar que não é bem assim que a banda toca, né? Mas enfim, a questão é essa. Porque, exatamente, se o socialismo é ruim, por que não deixaram ele cair de podre, né? Cair de maduro? Por que Cuba até hoje é embargada pelo imperialismo dos Estados Unidos? Por quê? Né? Essa fica a questão.
tinha 20 anos de idade e sonhava com uma sociedade diferente da que a gente vive. Mas nós, esse grupo, recusava os dois modelos, tanto capitalista como comunista. E até hoje eu penso um pouco assim. Eu acho que a gente tem que dar asas à imaginação para... Alguns até vão falar, né, de sistemas de governo híbrido, né? Neoliberalismo e desenvolvimentismo, né? Assim, o neoliberalismo e o desenvolvimentismo do Haddad para entregar as riquezas estratégicas e usar o BNDES como financiador de parcerias público-privadas. É o neoliberalismo porque é privatização, austeridade, arcabouço fiscal, código de gastos, e desenvolvimentismo porque é o BNDES. Não vai falar que o BNDES está sendo usado para poder facilitar projeto de PPP. Isso não vai dizer. Mas, olha aí, desenvolvimentismo, não é? Não é o governo híbrido? Nem neoliberalismo, nem desenvolvimentismo. Muito pelo contrário. O quê? Que contrário? Muito pelo contrário. Que contrário? Muito pelo contrário. Sofisticar mais a forma como a gente se organiza. Pensar formas novas de organização da sociedade, né? Levando em consideração a experiência histórica, né? Mas eu tinha muita bronca. E até hoje eu sou criticado pela direita. Pô, não tá levando em consideração a experiência histórica, né? Vamos combinar. E pela esquerda, se for ver. Porque... Seja bem-vindo ao nosso mundo. O capitalista fala, pô, esse cara é de esquerda, né? O cara que é capitalista, esse cara é de esquerda, não gosto dele. E o comunista fala... O cara que é capitalista tá falando, nossa, esse Fernando Haddad, graças a Deus, ele existe. Graças a Deus. Mais uma vez, né? Pra gente poder fazer uma análise de quem corresponde aos interesses, objetivos e estratégicos da classe trabalhadora. Mais uma vez. Vocês podem procurar aí na internet. Pode procurar. Não. Procura na internet. Aparece Fernando Haddad em vários eventos do BTG, falando sobre o arcabouço, sobre saúde fiscal. Vocês já viram o ministro Fernando Haddad fazendo algum tipo de fala, algum tipo de ação, algum tipo de ato num sindicato? Numa associação de moradores? Num espaço composto por forças do campo popular? Não tô nem falando comunista. Não tô falando do Haddad e da palestra no Politburo. Tô falando espaços de organização da classe trabalhadora de uma maneira geral. É assim. Né? Esse cara é de direita. Eu gosto dele. E eu tô bem confortável nessa situação de ser criticado pelos dois lados, porque eu acho realmente que a gente pode pensar melhor. Tem um amigo nosso que te trata dessa forma mesmo, o Jones. O Jones fala que... Eu não sei se você conhece o Jones Manuel, né? Fala que não. Nome, sim. Inclusive tem... Muitas pessoas da nossa audiência pedem, né? Então, podia ter um debate do Haddad com o Jones Manuel, que o Jones Manuel é um grande debatedor hoje no Brasil, ele é um cara que vem quebrando aí vários neoliberais, tudo, né? E tem uma galera que fala, pô, o Haddad é neoliberal, o Haddad é neoliberal. Mas a minha vida toda eu fui chamado de esquerdista pela direita e de direitista pelos comunistas. Então, não eu é novo. Entendo isso aí. Pra mim não é novo isso, entendeu? E de fato, como eu não compartilho, pra mim são duas. Não, assim, mas quem fala que o Haddad. É que é isso, né? O Haddad é o quadro do social-liberalismo com a parte do social caindo cada vez mais, né? Essa que é a real. Essa que é a verdade. Hoje o Haddad é um quadro defensor do liberalismo, né? Do liberalismo selvagem. Né? Esse é o lance. Quem fala de esquerda, né? Quem eventualmente pode chamar o Haddad de uma pessoa de esquerda é meramente pelo vínculo que ele tem com o PT ou pela posição um pouco mais, sei lá, né? Mais humanista em alguns casos. Ele não é um crápula, um facínora que nem o Paulo Guedes. Mas os dois defendem a mesma política, né? Então, assim, falar por falar, né? Sei lá, né? Duas ideologias. A ideologia liberal que acha que o capitalismo é uma maravilha é uma ideologia, e o mesmo vale para o comunismo, eu acho que é uma ideologia. Acho que eles não se dão conta do que aconteceu na Rússia, na China, não se dão conta. Pô, Haddad, pelo amor de Deus, cara, você falar do que aconteceu na Rússia, na China,
A Rússia, depois que acabou a União Soviética, teve uma queda na expectativa de vida em mais de 10 anos entre 1991 e 2001. As antigas repúblicas socialistas soviéticas, depois do desmonte, da desarticulação da União Soviética, foram completamente destruídas estruturalmente. Para além de conflitos internos que aconteceram ali, não é? No caso da Geórgia, da Armênia, do Azerbaijão, por exemplo, quanto da desarticulação do Estado que investia em áreas estratégicas. Tem aqui uma playlist no canal do Viagens Vermelhas, de quando eu fui pra Geórgia. Eu não sei se isso tem num vídeo lá, mas eu lembro de comentar isso do Rodrigo, falar sobre isso, que depois que acabou a União Soviética, em Tbilisi, a capital da Geórgia, não se construiu nunca mais uma linha de metrô. Não se construiu uma linha de metrô. Não existe mais sistema público que leva os trabalhadores para as áreas mais periféricas do centro da cidade. É tudo feito por van. Tudo feito por serviço privado que não tem registro. Salário, poder de compra caiu, aluguel aumentou, gentrificação. Tudo isso, mano. Tudo isso são retratos do que virou a União Soviética pós queda do muro, pós queda do bloco. Tem até essa história, né, de que a Geórgia e a Armênia, elas tinham uma dependência muito grande das estações centralizadas de energia elétrica da União Soviética, né? Porque como a economia ela era planificada e ela era organizada de uma maneira que cada uma das repúblicas contribuía com uma parte da produção e com uma parte da organização dessa produção, quando isso foi desmontado, a Armênia e a Geórgia ficaram sem energia elétrica. Vou até puxar essa história aqui porque essa história é muito boa. A crise energética na Armênia, conhecida popularmente como a escuridão e os anos frios, refere-se à crise energética na Armênia durante a década de 90, quando a população recém-independente da Armênia vivia em escassez de energia e bens de consumos básicos. Embora tenha durado apenas 3 ou 4 anos, é bom que até o Wikipédia tá liberal das ideias, né? Gente, só teve queda de energia e falta de acesso a bem durante 3 ou 4 anos. Vocês reclamam também, né? Não, gente, peraí, não falei os caras sem energia elétrica que essa história é muito boa. Não foi nesse sentido. Vocês estão tergiversando o conteúdo desse corte. Vocês estão tergiversando. Não é nada disso, tá? Tergiversando. Olha bonita, olha aqui. As pessoas locais apelidaram os anos de 92 a 95 de diferentes maneiras, como faminto, frio e ruim. Mas o título mais comum usado é O Escuro. Durante esse período, a população da Armênia e Artsakh, que é a República de Nagorno-Karabakh, teve que se contentar com água, velas e cortar madeira para suas necessidades. Muitas soluções criativas vieram a existir para lidar com a grande falta de eletricidade, de 1 a 2 horas por dia, e a falta de outros recursos básicos. Olha aí que alegria, né? Como a queda da União Soviética foi bacana para os armênios, né? Foi bacana para os georgianos, foi bacana para a galera que vivia nas repúblicas periféricas, né, da União Soviética. Olha que legal. Que bacana, né? Voltar para 1500, né? Que delícia. É os velhos tempos. Do que de fato aconteceu nessa sociedade. Então, eu me sinto... Inclusive, né, um outro detalhe importante. Isso só aconteceu porque a União Soviética foi desfeita. No caso do Brasil, por exemplo, que a gente tem um sistema liberal, um sistema capitalista, um sistema de suposta liberdade, tem gente que até hoje não tem acesso à eletricidade. E não vai ter. Porque quanto mais a sociedade capitalista avança, quanto mais a lógica da mercantilização e a lógica do lucro privado avançam em mais e mais estruturas da sociedade, mais essa exclusão passa a ser feita. Mais essa transformação de um bem central, de um bem estratégico como a eletricidade em mercadoria, faz com que ela entre nessa lógica de valorização do capital, que ela entre nessa lógica de lucratividade. Se a parada entra na lógica de lucratividade, a energia elétrica não vai mais servir para poder abastecer casa, abastecer fábrica, garantir o abastecimento e funcionamento de hospitais, de bibliotecas, de nada disso. Ela vai servir para quê? Ela vai servir para dar lucro. Acabou. Ela vai servir para dar lucro. E se esse interesse, se esse atendimento não for realizado, então medidas serão tomadas para que esse tipo de lógica possa prevalecer. Vide aí, por exemplo, né?
a gente viu a privatização da Eletrobras, que não foi revertida pelo governo Lula, diga-se de passagem, que não foi revertida e que vai aprofundar essa dinâmica, que vai aprofundar essa lógica. A privatização de vários serviços estratégicos, de saneamento, por exemplo, não é? A gente está falando da privatização das empresas de água do Recife, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, daqui de São Paulo. Você que é aí do Rio, meu amigo carioca, meu amigo fluminense, minha amiga carioca fluminense. O que virou a água da SEDAI depois da privatização? A qualidade da água da SEDAI, né? Você sabe, eu sei, na Sabesp que é a mesma coisa. Nos bairros periféricos, nas áreas onde a classe trabalhadora majoritariamente vive, você tem um serviço que é caro, que é ruim, que não funciona. Entendeu? E por quê? Porque o objetivo desse serviço não é mais atender a população. O objetivo desse serviço é reverter para lucro. Lucro. Acabou. Lucro. E aí, né? Se não dá lucro pro patrão, que se foda você, né? Trabalhador. Desculpa o palavrão aí. Pouco confortável de ser criticado pelos dois. Você prefere assim? Porque é um pouco verdade. Não, porque é um pouco a minha verdade. Independente, eu não fulanizo o debate. Rio de Janeiro só água mineral. A vida inteira. No MEC eu era criticado pela direita e pela esquerda. Eu fazia o ProUni. Considerando que o ProUni é um programa que fortaleceu o capital privado da educação, tá? Beleza? A gente... Nossa, isso é um tema importantíssimo de ser abordado para não cair em lá. Eu era criticado pela esquerda. Eu fazia a expansão das públicas, eu era criticado pela direita. E eu sou o mesmo cara, né? Uhum. Entendeu? Então, como eu me julgo uma pessoa muito independente do ponto de vista intelectual e pragmática, eu quero resolver o problema das pessoas. Ponto. Acabou. Eficiência, né? Eficiência é o nome da vez da ideologia neoliberal. Não importa como que eu vou fazer. Quero que as pessoas sejam mais felizes, que tenham mais liberdade. Fico indignado com a falta de oportunidade das igual pessoas pela cor da pele, pela procedência social. Não gosto disso. Então, o que eu puder fazer para melhorar a vida das pessoas, eu vou fazer, né? E sem rapaziada do banco que o diga. Compartilhar essa visão ideológica, sabe, que as pessoas têm sobre esses modelos que foram vendidos como solução para o mundo, que não são, na minha opinião. Mas eu não sei, eu acho sacanagem olhar todo o seu histórico, tudo que você já fez e falar, pô, a Haddad é de direita, pô, velho. Haddad não é de direita. Aí é você que tá falando, não sou eu, mas eu aceito. Sacanagem. Eu aceito. E sabe o que eu vejo com uma certa alegria? Que assim, tá tendo mais pluralidade na sociedade. Tá tendo mais pluralidade. O fato de uma pessoa... eu fico feliz de uma pessoa que vem de uma favela, que é negra, quer poder fazer uma faculdade pública, uma universidade pública. Entendeu? Se ele pensa diferente de mim, ótimo, melhor, mais uma voz para falar. Não tem nenhum problema com isso. E não vou ficar rotulando. Agora, o cara é atrasado, o cara não leu o que eu li, o cara... Não sou assim. Ué, não foi ele que falou da Shen dos livros? Não foi esse Fernando Haddad ou era outro Fernando Haddad? Será que era outro Fernando Haddad? Será que a gente tem clones no Poder Executivo? Que inclui o Lula e outras pessoas? Ah, era o Haddad, não o Haddad. Ah, entendi. Aí a pergunta que fica né? Pô, ficar feliz demais com a entrada de pessoas periféricas, de pessoas negras, de pessoas de origem da classe trabalhadora na universidade. Mas Haddad, responde aqui uma coisa pra gente. Com uma política de restrição orçamentária, né? Que é a política do novo arcabouço fiscal. Com uma política que tem diminuído o volume de investimento público e condicionado o aumento desse investimento público a partir da acumulação do superávit primário, ou seja, do quanto o Brasil consegue vender de soja para o exterior, não só soja, não é brincadeira, mas de outros recursos, como que você espera que essa pessoa entre na universidade pública, que já está sem recurso, que já está sucateada, em que várias movimentações são feitas em várias universidades federais, e que essa pessoa tenha condições de terminar o curso? Não adianta a gente só facilitar o processo de entrada, não adianta a gente criar políticas que viabilizam essa entrada, isso é muito importante, isso é fundamental, mas sem políticas que acompanhem essa viabilização, sem políticas que garantam a permanência, que garantam as boas condições de trabalho, que garantam essas boas condições de vida dos estudantes, principalmente dos estudantes trabalhadores, aí não tem muito pra onde ir, né? Aí beleza, aí entrou, legal.
Aí não consegue pagar aluguel da região, não consegue se alimentar, não consegue comprar livro, não consegue pagar xerox, não consegue nada. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas tem muita gente na universidade pública que, se não fosse por programa de assistência, de moradia universitária, de bolsa alimentação, de bolsa de pesquisa, de vários recursos assim, não conseguiria fazer o curso. Não ia conseguir fazer o curso. Tá ligado? E essa que é, mano, essa que é a real, não ia conseguir. Quanto mais a lógica da privatização e quanto mais a lógica do arcabouço fiscal, esse papo da contenção fiscal, blá, 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 avança no senso comum público, mais o estudante que é de origem trabalhadora e periférica terá, menos ele terá condições de continuar e terminar a universidade, né? E aí, nesse contexto, você tem uma subutilização, você tem um desfinanciamento e, por consequência, o fortalecimento de uma política de universidade que fortalece a política da universidade privada, né? Que foi a grande marca do Haddad como ministro da Educação. Mas assim, eu tomo distância dessas visões ideológicas, que eu sempre tomei distância. Porque eu me considero uma pessoa muito libertária. E eu não caio nesse conto, sabe? De que... Não caio. Não vão te colocar nessa caixinha, não adianta. Não só para o Cabeleira fazer a pergunta aqui. O que você mais sofre é para equilibrar as contas. Eu acho que é onde você mais, né, tem dificuldade. Você fechar a conta... E equilibrar a conta que você mesmo inventou, né? Ali não é fácil. Mas você vê que a direita me chama de Gastão e a esquerda me chama de... Mas assim, né? Pô, Haddad, vamos combinar também que você tem que tomar uma atitude. Não é? Ah, a direita me chama disso, a esquerda me chama daquilo, e eu não ligo. Pô, meu amigo, peraí, né? Ah, alguém me chama disso, me chama daquilo. Não, mas você tá defendendo o quê? Você tá defendendo o quê? Pô, quer ser o cristalzinho da internet? O cristalzinho da Fundação Getúlio Vargas? Do INSPER? Sabe? Ah, meio, pô, sabe? Tem uma posição. Tome uma posição. Fala, não, eu quero cortar gasto porque... É isso aí, mano, e vapo no orçamento público. Ou eu quero aumentar o investimento público porque vapo na privatização. Aí fica nesse papo mole, nessa coisa nem esquerda nem direita, aí defende política de direita. Cara, pelo menos tome a posição, né, pô? Pelo menos tome a posição aberta, né? Aberta, tipo, tá com medo do enfrentamento? Tá com medo de colocar a tua posição? Pô, se a pessoa tem medo de colocar a posição dela no debate, é por quê? Porque sabe que vai causar ali um fuzuê. Austericida. E o que é a realidade? Porque tem boa, muito gasto, Robertinho. Não dá pra enxugar. Então, olha só, então você porque essa é a pergunta. Vai começar. Não dá pra O enxugar. Robertinho quer enxugar. Mas você vê, Robertinho quer enxugar. No Brasil, Eu quero enxugar. Um debate o seguinte, quer enxugar. A direita quer enxugar, a esquerda quer gastar. Quer gastar. Cara, que é isso? Eu sou o cara que quer tirar o teto de gás. Tira o teto de gás e vamos... Boa, Rodrigo! Não, investir. Então, aqui, né? Ó, nenhum nem outro, muito pelo contrário. Vou manter o novo arcabouço Nessa fiscal. mesa, você tem uma posição que é identificada com a Faria Lima, o outro que é com o Jones Manuel. Jones Manuel. Bora investir. Uma posição que é identificada com a Faria Lima, que também é a posição do Haddad, e a posição do Rodrigo, que é a posição certa. Então... Na verdade, eu sou mais o Rubão. Eu acho que o Estado tem que ter o tamanho que ele precisa. Então, mas não acho que o Estado tem que ganhar mais, gastar mais do que precisa. O que eu, de fato, penso é o seguinte. Vai. Tudo depende da circunstância que se assumiu. Nós estamos... o correlação Brasil, desde de forças. 2014, está com déficit nas contas crônico. Um déficit crônico. E não está rendendo os melhores resultados do ponto de vista de emprego, de crescimento. Não está. Então, a ideia superficial de que tira as travas do gasto, que vai tudo melhorar, ela não funciona. Como às vezes... Não funciona. Mas o que é não funcionar? Você tem que... Se você está vivendo uma recessão, uma depressão econômica, você está enfrentando uma guerra, Pô, pelo amor se você de está Deus, enfrentando mano. uma pandemia, você não vai fazer a mesma conta que você pode fazer hoje. Não vai fazer a mesma conta. Então, tudo depende da circunstância que você está lidando. Pô, mas peraí, né? Mas peraí.
Espera aí, desde 2016, já em 2015, né, com a reeleição da Dilma, a gente tem a aplicação do primeiro grande pacote de medidas fiscais tocado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Né, para você que não lembra, né, vamos fazer aí uma rememoração histórica que é importante. Para você que não lembra, em 2014, a gente teve uma das eleições mais acirradas de todos os tempos. Né, a gente, naquele momento, aquilo ali era o auge do apocalipse. Né? Mal sabíamos. E naquela eleição, um mote de campanha utilizada pelo PT, utilizada pela coligação, né, que vai eleger a Dilma, foi o mote: não vão ter cortes nem que a vaca tussa. Era isso, era até esse mote, nem que a vaca tussa. Pegaram a imagem da Dilma guerrilheira. Não, o bagulho foi da hora, o bagulho foi foda, né? Dos limites que a gente já sabe, mas foi legal. Cara, dia 3 de janeiro de 2015, a Dilma vai lá, nomeia o Joaquim Levy, ministro da Fazenda, e Joaquim Levy começa com um programa de aplicação de austeridade. Aí a Dilma, com a imagem que tinha se desgastado uns anos antes, e dando continuidade aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, vai ser golpeada e não vai receber apoio popular, justamente porque essas políticas acabaram cerceando essa possibilidade de mobilização. Aí em 2016 a gente tem a aplicação do golpe, né? Golpe 2016, implementação do programa Ponte para o Futuro, e desde então o Brasil vive um avanço sem restrições, não só de um programa neoliberal, mas de um programa que aprofundou a nossa condição de dependência. Então o que a gente viu? Né? Muita gente está falando agora sobre aquela questão do metanol. Né? Não sei se vocês viram e tal, mas 3 pessoas já morreram em São Paulo. 3 pessoas já morreram em São Paulo por consumir bebidas adulteradas com metanol. Aí você pergunta assim, porra, como que isso foi acontecer, né? A legislação que previa a regulamentação e a conferência, né, da composição das bebidas foi alterada em 2016. Agora, as empresas de bebida não precisam emitir um relatório ou fazer uma fiscalização. Basta elas assinarem uma declaração de próprio punho, que elas não botaram metanol, e tá tudo bem. Por quê? Porque a queda de um marco regulatório, a queda de um marco de fiscalização, abre a porteira para o livre mercado. O que é o livre mercado? É o livre mercado sentando a bucha no trabalhador para ter mais lucratividade. O que a gente viu de 2016 para cá? A vida das pessoas melhorou ou piorou? A vida do trabalhador, né? Você quer saber da vida do milionário, do coach, do raio que parta? A vida do trabalhador melhorou ou piorou? A gente teve reforma trabalhista, reforma da Previdência no governo Bolsonaro, autonomia do Banco Central no governo Bolsonaro, a gente teve PEC do teto de gastos no governo Temer, a gente teve o início das parcerias públicas de investimentos, as PPIs no Temer, que foram ampliadas, que foram expandidas durante o governo federal agora do Lula 3, a gente teve no meio desse processo a pandemia, a política econômica do Paulo Guedes, a gente teve um monte de coisa. Esse quadro está sendo revertido? Essa é a pergunta objetiva, né? O Haddad está falando muito que você precisa analisar cada contexto, você precisa analisar cada momento histórico, tem que analisar cada lugar, né? Bom, beleza. A política de austeridade, que foi aplicada desde 2015, naquele contexto, objetivamente, melhorou ou piorou a vida do povo brasileiro? Essa política tocada pela privatização, pelo desmonte da estrutura pública do Estado, pelo desmonte, pelo derretimento do poder de compra do trabalhador, pelo derretimento da valorização salarial, pelo derretimento do emprego formal, melhorou ou piorou a condição do trabalhador? Melhorou ou piorou? É isso que tem que ser colocado no jogo, é isso que tem que ser botado na mesa. É ver objetivamente a partir das estatísticas dos dados. E assim, dos dados e também de ter a percepção geral. Você pode sair por aí nas ruas e perguntar, e aí, a tua vida melhorou ou piorou? A impressão da melancolia, né, dessa coisa meio arrastada que a gente tá vivendo há muito tempo. Mano, o que virou a cidade de São Paulo? Tá maluco, é Cyberpunk 2025. Sabe? Segundo a Haddad, nem melhorou nem piorou, muito pelo contrário. Né? Aí fica nesse papo, tem que ver o que é melhor em cada conjuntura, em cada não sei o quê. Pô, Haddad, o Brasil é um estado soberano, que emite a própria moeda.
O Brasil pode emitir crédito, pode emitir dinheiro, pode emitir recurso para poder investir. Mas com um programa como o novo arcabouço fiscal, que atende aos interesses da burguesia, que atende aos interesses da Febraban, da Faria Lima e o raio que o parta, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, entendeu? Não vai acontecer. Porque a lógica neoliberal, a lógica de austeridade, a lógica de interrupção do investimento público é o que fez com que a gente afundasse nesse buraco. É o avanço que a classe dominante fez, é a ofensiva da classe dominante desde 2016, principalmente a partir de 2016, né? Não que ela não tenha começado antes, como eu havia comentado, mas que se aprofunda e se expande em 2016. Aí assim, tem que ver o que é cada conjuntura, o que é cada não sei o quê. Porra, mano. Com um banco central autônomo, que toma as decisões monetárias, as decisões de política de crédito, de juros, autônomo, sem se submeter à política do governo, ele vai atender aos interesses dos bancos. É isso que tá posto, Haddad? É isso que tá posto. Ó, a lógica de austeridade e a lógica neoliberal serve a um interesse estratégico, a um interesse objetivo. O da burguesia. O da classe dominante. Só. A China, né? E aqui o debate não é para ir para a China, mas só para dar esse exemplo. A China tá sendo ameaçada de quebrar faz 30 anos. Faz 30 anos que aquela pocilga fica falando, vai quebrar. Por que não quebra? Por que não quebra? A China está em déficit econômico, né? Ou seja, gasta mais do que arrecada há muitos anos. Por quê? Porque gastar mais do que arrecada, porque essa emissão é parte de um conjunto de políticas que fazem com que o Estado chinês e as suas dimensões consigam funcionar. Criam uma estrutura produtiva que permita que ela vá criando autonomia. No caso do Brasil e dos países da América Latina, principalmente dos países da periferia do capital, o que a gente observa é uma ideologia de corte de gasto público, de corte de investimento e que, nas nossas condições de desigualdade em relação ao centro do capitalismo, nunca vão nos movimentar para o desenvolvimento. Nunca. A lógica aqui é de subdesenvolvimento, né? Na verdade, a lógica de desenvolvimento em alguns setores, principalmente no setor de exportação de commodities. Para mim, o exemplo mais perfeito, e é o exemplo mais assim, é o Largo da Batata, que virou o Largo da Batata Ruffles, quase virou, né? Esse é o nível de capitalismo tardio que a gente está vivendo. Pro cara que acha que eu tô gastando pouco, eu falo, recuperei o piso da saúde, recuperei o piso da educação. Os programas sociais estão todos funcionando. Como assim recuperou o piso da saúde e da educação? Recuperou o piso da saúde? Haddad, você mesmo falou em entrevista que haveria a possibilidade de colocar o piso constitucional, o piso da saúde e da educação para ele ser revisto, para entrar na lógica do arcabouço fiscal. Você falou isso, pelo amor de Deus. Outro dia, não sei quem fez uma crítica, ele tá cortando o BPC. O BPC cresceu 40 bilhões. Não teve corte do BPC? Não, eu tô te dando o número. Aí é o número. O BPC, no governo Lula, agora, em 2026, na comparação com 2022, cresceu 40 bilhões. Só para você ter uma ideia do que é 40 bilhões, é o orçamento do estado de Pernambuco. Programa cresceu o orçamento do estado de Pernambuco. Mas é um programa que vale para o Brasil inteiro, né? Que deve ser uns 50 bilhões. O orçamento de Pernambuco. Caramba, velho. Mas tem uma galera batendo nisso aí, muita gente falando que tá cortando o BPC, cortando o BPC, o cara vai... Compara com 2022. Agora, quando você quer botar ordem num cadastro, você vira neoliberal? Porque você quer botar ordem no cadastro? Ordem no cadastro. É necessário, né? Porque você... Haddad, mas você vai querer botar essa ordem... Não, beleza. O Haddad quer botar ordem no cadastro? Quer botar ordem no cadastro da galera que recebe um salário mínimo? O cara quer botar ordem no cadastro da rapaziada que é de família de baixa renda, que tem... que para entrar no programa tem que ganhar até 1/4 de salário mínimo. Aí ele quer botar ordem em quem ganha um salário mínimo? Beleza. Vocês concordam, chat? Botar ordem? Botar ordem no cadastro? Beleza. Vai botar ordem no cadastro das desonerações fiscais que acontecem para os grandes conglomerados capitalistas?
que por ano tem mais de 500 bilhões de reais de isenção fiscal? De desoneração de folha de pagamento, de isenção tributária, de perdão de dívida, de o cacete a 4? Vai fazer? Vai promover vai promover um dispêndio de recursos maior do Plano Safra para a agricultura familiar? Ou vai manter os mais de 500 bilhões de reais para o agronegócio exportador que foram anunciados esse ano? Beleza, quer botar ordem na bagaça? Quer organizar cadastro? Quer organizar o que é legítimo das pessoas receberem ou não? Beleza, que isso valha para os membros da burguesia. E aí que tá o problema. Porque nesse discursinho mole, né, de mudar o cadastro, e o que é mais eficiente, blá 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 blá. Opa, até caiu a porra do fone. O que você faz? Você fica tentando levar um discurso de legitimidade, enquanto que do lado da burguesia, do lado da classe dominante, não tem um corte. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. E é isso, exatamente, Gabriel. O nome disso é tecnocracia. Porque aí você vai lá, fala o número. 40 bilhões. 40 bilhões. Cresceu 40 bilhões, então quer dizer que não quer cortar o BPC? Mentira. Mentira. Porque o corte no BPC, essa política de botar ordem nos cadastros, é algo que está sendo utilizado para poder encaixar na lógica do arcabouço fiscal. E aí tem uma pergunta que é importante também, né? Tá falando que cresceu 40 bilhões, né? Que o pagamento de BPC para as pessoas cresceu 40 bilhões. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso é péssimo, péssimo. Por quê? Porque é um indicativo de que as pessoas pioraram nas suas condições de vida. É um indicativo claro que agora mais famílias dependem do BPC, de um benefício pago pelo governo, para ter o mínimo para se viver. Isso indica piora das condições de trabalho, isso indica piora no acesso a serviços públicos de saúde, de educação, de transporte, de moradia. Isso indica uma degradação das condições do trabalhador. Por isso que o BPC cresceu. Porque o trabalhador piorou sua condição. A condição de vida do trabalhador, em média, em geral, piorou. Piorou. Aumento da informalidade, diminuição do poder de compra, derretimento da valorização salarial. O crescimento do BPC em si é um desastre. É um desastre. E aí, ao invés de a gente ter uma política industrial, né, uma política industrial de fomento ao investimento público, a setores estratégicos, a renacionalização de refinarias estratégicas no norte, no nordeste e tal, o que a gente tem? A gente tem um programa que fala assim, não, a gente vai resolver a situação econômica do Brasil cortando gasto. E vai cortar o gasto de onde? Do coitado que mora em Bucetinha do Norte, que ganha um salário mínimo e que não tem um emprego na cidade dele. Aí o cara vai falar pra mim, botar ordem, botar na conta do dia. Ó, o Lucas, que é da cidade, falou que é verdade mesmo. Quem falava sobre fazer programa de restrição, verificar cadastro para evitar fraude, não sei o que lá, sem atacar as principais estruturas capitalistas, era o PSDB. Era o PSDB do Geraldo Alckmin, do Aécio Neves, do José Serra, dessa rapaziada. Pô, é o mesmo discurso. É a mesma parada, pô. É a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Quer combinar com o judiciário uma forma adequada de conceder o benefício por uma elegibilidade racional? Você vira um neoliberal? Quer dizer, cara... Elegibilidade racional. Muito, sabe? Muito... Não dá. Você acha que se a gente acabar com a escala 6x1 vai impactar na economia? De forma negativa? Sabe o que eu acho? A gente tem que olhar para uma coisa que é importante. Nós vamos viver mais, tá? Nós vamos viver mais. A expectativa de vida está crescendo. E com a ciência, inteligência artificial, caramba, capaz da gente viver mais ainda. E nós precisamos viver melhor. Então, tudo me leva a crer que o equilíbrio entre essas coisas vai exigir que a gente trabalhe mais tempo ao longo da vida, menos dias por semana. Legal. Vou diminuir o número de dias
e compensar no agregado. Boa! Boa, boa, boa. Porra, essa tática é muito boa. Essa tática é boa. Vocês viram vindo? Vocês viram vindo? Ó, essa tática é boa. Essa tática é boa. É assim, ó. Ó, galera. Vamos diminuir a jornada de trabalho pra 4x3. E a idade mínima de aposentadoria é para 75 anos. Não tá vivendo mais? Olha aí. Não tá vivendo mais? O ChatGPT não tá tomando decisões por você? Não tá pagando o teu mercado? Não tá? Aê! Escala 4x3. 75 anos. 75 anos. É isso aí, vovô, vovó. Ó. Ai, queria descansar. Quer descansar, véia? Quer descansar, véia? Não vai descansar, não. Não vai descansar, não. Não vai descansar. Não vai descansar porque descansar, ó. Se você não trabalhar, não tem aposentadoria, vovô e vovó. Ah, vovô e vovó. Vovô e vovó. Ah, porra, mano. Que ideia brilhante. Vamos viver mais, vamos trabalhar mais. Ai. E vai ter gente vindo falar antipetista. Ai, jogo da direita. Meu irmão, olha o que esse cara tá falando. Pô, não dá, né? Não dá. Usufruir melhor da vida. Ainda mais com automação, robótica, inteligência artificial. Se a humanidade olhar para os desafios que estão colocados, pô, não vai fazer sentido um cara se aposentar com 60 anos. Entendeu? Não vai. Eu tenho 62 anos, você tá falando Deus, que eu tô no formol. Todo mundo vai estar no formol. Entendeu? Porque você vai... Porque vai estar todo mundo morto. Aprender a lidar. Você vai ter medicamentos, você vai ter... O cara tem o Ozempic. Não, é assim, é o bagulho mais sem nexo do mundo. É o bagulho que não faz o menor sentido. Porque se tem mais tecnologia, não é? Se tem mais tecnologia, se tem mais recursos pra você continuar vivendo, se tem melhores instrumentos pra isso, a lógica é você usar esse desenvolvimento técnico-científico justamente pra trabalhar menos. E não pra trabalhar mais. Ah, com a tecnologia e com a ciência a gente vai viver mais, então não tem problema trabalhar mais. O quê? Literalmente, o quê? Porra, moleque, pelo amor de Deus, cara. Não, porra, não dá, mano. Não dá, cara. Não dá. Com o desenvolvimento da técnica, a humanidade deveria se emancipar. É o que eu já falei várias vezes. Mano, inteligência artificial é um negócio muito foda, muito incrível, e que, infelizmente, está sendo usada dentro de uma dinâmica em que é a precarização do trabalho que importa. Essa é a contradição. Ao mesmo tempo que a gente vê o avanço da técnica e o avanço da ciência, a gente vê a piora das condições objetivas de vida. Deveria ser o contrário. Mas no capitalismo, quanto mais essa tecnologia avança, quanto mais o ritmo de produtividade imposta pelo capitalista através do uso da máquina se coloca, mais o trabalhador vai pro moedor de carne. Mais o trabalhador vai se transformando em coisa. O mínimo que se deveria ter, né? O mínimo que se deveria ter é avanço da tecnologia deveria emancipar a humanidade, né? Que ela trabalhe menos, que ela faça menos, que ela possa ter mais tempo de usufruir da vida. E não mais tempo para poder trabalhar. Pelo amor de Deus, cara. Tem não sei o quê, tem o controle disso, o controle daquilo. Porra, vai proliferar uma porção de coisa que vai fazer com que o cara viva mais e melhor. Pô, você tem que... O trabalho não pode consumir as pessoas como consome hoje, até porque a finalidade da economia deveria ser liberar tempo para as pessoas. Uhum. Né? Quando eu falo que eu sou uma pessoa mais libertária, é porque tanto num regime quanto no outro, né, o trabalho foi... Né, virou uma coisa assim, o cara tem que trabalhar 14 horas por dia. Pelo amor de Deus, Haddad. Pelo amor de Deus. Não, peraí. Haddad, você pode não gostar da União Soviética, mas você falar esse tipo de groselha, você tá só mentindo, cara. Você tá só mentindo. O trabalhador soviético trabalhava muito menos do que hoje o trabalhador comum trabalha. Muito menos. Tinha condições de vida muito melhores. E uma segurança e uma estabilidade muito melhores. Ah, ele não tinha acesso, sei lá, a calça jeans, né? Meu irmão,
foda. Entendeu? O cara tinha moradia popular. O cara tinha acesso a um transporte público que funcionava. Trabalhava numa economia planificada, organizada. Que ninguém precisava ser empreendedor de si mesmo. Ninguém precisava ser empresário. Ser operário tava bom. Entendeu? Ser um trabalhador do chão de fábrica tava ótimo. Tava legal. Era ok. Né? Não era o melhor dos mundos, mas, porra, era melhor. Era ok. Dava pra viver de boa. Aí você vai falar que hoje a condição de trabalho, em relação ao que aconteceu na União Soviética, por exemplo, é melhor? Rapaziada trampando 12, 14 horas num carro, em cima de uma bicicleta alugada, em cima de moto, precisando passar no farol vermelho, se acidentando, morrendo pra fazer entrega. O trabalho melhorou? Melhorou? Isso, sim. Então, não importa o modelo, a jornada de trabalho do cara era de 16 horas. De onde ele tá tirando essa informação? De onde ele tirou a informação de que a rapaziada na União Soviética trabalhava 16 horas por dia? No máximo que você vai encontrar isso é no período da grande industrialização promovida durante a época do governo de Stalin. Naquele movimento que a galera era incentivada a trabalhar muito para ter esse desenvolvimento das forças produtivas e emancipar o processo produtivo soviético. No máximo é isso. Pelo amor de Deus, mano. No comunismo, no capitalismo, ou você acha que o Stalin era um cara, o Mao Tse-tung era um cara ali... Porra, não, trabalha aí, cara, vamos lá. Com a pequena diferença, senhor Fernando Haddad, com a sutil diferença que a ordem e a organização da lógica do trabalho na sociedade socialista não era uma ordem e uma lógica do trabalho motivada nem pelo lucro privado e nem na lógica da sobrevivência, né? Era uma lógica de trabalho, era uma lógica de incentivo ao trabalho que precisava ser organizada para emancipar as forças produtivas tanto da União Soviética quanto da China. O que isso significa? Que as campanhas que eram criadas para poder motivar os trabalhadores, fazer eles trabalharem, entenderem que o papel histórico deles era esse, de cumprir com esse movimento, né, de avanço, de melhoria das condições históricas, era algo ligado ao seu projeto de libertação, de emancipação. Não era o trabalho na alienação que existe no capitalismo. Aí significa você falar que era tudo perfeito, que era maravilhoso? Claro que não. Claro que não. Claro que não era perfeito. Claro que não era maravilhoso. Claro que não era nada. Que era o céu, o paraíso. Não era. A gente sabe que não era. A gente sabe que não era. Mas você querer comparar e botar em pé de igualdade... O que melhorou, o que era melhor pro trabalhador e meio que jogar um tanto faz? Pelo amor de Deus. Mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quer mudar de emprego? Não. É aí que você vai trabalhar, meu irmão. Pô, é lógico, Robertinho, mas é o que faz sentido. O trabalhador jogado livremente no mercado de trabalho, vendendo sua força de trabalho, ele vai ficar pingando de galho em galho. São poucos os trabalhadores que têm a real capacidade de escolher e se empenhar numa atividade produtiva que seja de fato emancipadora ou que lhe dê as mínimas condições de vida. É a minoria dos trabalhadores que tem essa condição. O cara vai ser designado na fábrica ou em algum lugar para trabalhar numa área? Sim, gente. Porque a economia no socialismo, uma economia planificada, uma economia organizada a partir da organização dos trabalhadores, é uma economia que não é bagunça. Não é bagunça. Não é uma economia que vai funcionar de acordo com o livre mercado. É uma economia que precisa funcionar de maneira organizada. Aí qual que é o resultado prático disso? A União Soviética sai do arado de ferro em 1917 para construir a motherfucker bomba atômica 30 anos depois. 40 anos depois. Entendeu? Pra mandar o homem pro espaço sideral. Entendeu? Não, pra Lua não. Pra Lua eles nunca mandaram. Eles abortaram o projeto. Pelo amor de Deus. É mesmo. Meu. Tem conversa não. Os caras cortando cana em Cuba. Agora, o que a gente tem que pensar assim, mano, pra que serve? E os caras que cortam cana aqui, Haddad? E os boia fria que cortam cana aqui? E essa rapaziada? Fica como? A economia deveria ser pra servir o ser humano. E não para se servir do ser humano. Que é o que acontece. Se quem
Beleza, concordo, Haddad, mas de quem estamos falando? Bota o nome da rapaziada na mesa. Proletariado e burguesia. Proletariado e burguesia. Pelo amor de Deus, mano. Hoje. Então a gente precisava entender uma forma de liberar tempo para as pessoas. Pô, hoje você, com filho pequeno, tá trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia, com filho pequeno. Não seria melhor você trabalhar mais tempo, mas com tempo livre? Meu Deus do céu, velho. Ele defendeu de novo. Ô, gente, peraí. Não é? O que pode, cara? Não é... Exato. Nossa, até machuquei dedo. Não é... Nossa, machuquei pesado aqui. Ai, caralho. Olha, velho. Ficou roxo, olha aqui, dá pra ver? Nossa. Caralho, deu uma porradaça agora. O cara tá defendendo trabalhar mais tempo. Ó, escala 4x3, aposentadoria aos 90 anos, viu, rapaziada? Aí vai vir os petistas tuiteiros, os marxistas que se diz, os petistas ou a galera que se diz marxista, não tem nada a ver com petista, perdão, não tem nada a ver com isso, porque existem muitos companheiros que militam no PT, que organizam o PT, que não são felizes com essa linha também. É muito importante dizer isso, tá? É muito importante não jogar água, o bebê com a água fora. É isso? Jogar água com o bebê fora. Alguma coisa assim, né? É importante não jogar o bebê e a água, né? Essa é a história. Só que, cara, se você está defendendo esse programa e falando que isso é desenvolvimentismo ou que isso representa um projeto bom para a classe trabalhadora, me desculpa. Você está, no mínimo, equivocado. Você pode estar equivocado porque você está equivocado, e tudo bem, né? Às vezes você não está convencido, ou deliberadamente. Aí, rapaziada, aí o problema é outro, né? Pra você, com certeza, curtir tua família, curtir teu filho, ter lazer, e trabalhar mesmo. Quer dizer, a gente tem que produzir. Trabalhar mesmo. Trabalhar mesmo, hein? Vovó, vai empacotar o dia inteiro em pé, sim. Ah, mas minha artrose tá doendo, minha osteoporose. Ó, aposentadoria agora só 75, na escala 4x3. Legal. Mas eu vejo assim, eu entendo que a gente deveria ter menos travas. Você falava uma coisa que... Agora há pouco você falava assim, porra, não pode falar nada que já vem um cara dizendo, te rotulando. Não pode defender programa neoliberal que já te chamam de neoliberal. Ah! Porra, se ficar desse jeito, a política vai perder a graça. Porque o gostoso da política é você poder imaginar coisas. Boa, yes! O gostoso da política é poder imaginar coisas. Imaginação! Porra, velho. Galera, pelo amor de Deus, velho. Que isso, cara? Imaginar soluções. Né? Pô, nós falamos, não toca pela primeira vez, nós botamos um PL, um projeto de lei no Congresso, que cobra do andar de cima para liberar dinheiro para o andar de baixo. Que PL? 5 mil ninguém paga imposto de renda, os 140 mil que não paga porra nenhuma hoje, vão ter que pagar um mínimo de 10%. E o projeto não avança. E o projeto na relatoria do Arthur Lira não avança. E o Hugo Mota também esqueceu. Esqueci a pasta em casa. E o que os setores do governo estão fazendo de pressão para aprovar o projeto? Qual é a mobilização nas ruas com esse tema que está sendo tocado de maneira permanente? Pelo amor de Deus, velho. Porra. Pelo amor de Deus. Que é pouco. E os caras estão fazendo pressão para pagar menos. Nem os 10 os caras querem pagar. Nós estamos na briga agora para aprovar esse imposto mínimo de 10% para liberar a galera de imposto de renda. Por que você precisa liberar esse cara? Pô, para algumas pessoas vai significar um 14º salário. Sabe? Então, para terminar um mês vai ficar mais fácil. Então, o que a gente precisava pensar? O mundo, não é o Brasil. O mundo inteiro precisava pensar uma forma de liberar mais tempo para as pessoas. Nós não precisamos consumir tanto assim. Porque tem muita coisa que a gente pode ter acesso. Tem gente que não consome nada e tá aí com déficit calórico, e tem gente comprando iate de $500 milhão de dólares. Porra, vamos buscar um equilíbrio para as pessoas viverem bem, para terem tempo e trabalharem. Porque não vai sumir o trabalho. Você vai ter que definitivamente produzir. Não. Mas com a tecnologia disponível, será possível que a gente não encontre uma forma de organizar a sociedade de forma um pouco mais racional?
A questão, Haddad, é que o que está em jogo não é a racionalidade da organização social. O que está em jogo na sociedade são interesses antagônicos de classe. É isso que está em jogo. Então, a partir do momento que você toma uma decisão de organizar racionalmente a sociedade, a partir de um certo espectro, a partir de um certo conjunto de ideias, essas ideias correspondem a interesses antagônicos. Então, ou elas correspondem ao interesse da classe dominante, dos capitalistas, ou ela corresponde aos interesses do proletariado, da classe operária. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Afinal e ao cabo, quando a porca torceu o rabo, os capitalistas vão pra cima. E o grande problema é que as forças progressistas, as forças que representam historicamente os trabalhadores, deixaram de ir pra cima. Deixaram de pautar política na movimentação real. Deixaram de pautar política num debate sobre economia política que seja do interesse dos trabalhadores. Aí virou o quê? A economia racional, a lógica da economia, os números, os gráficos, blá, 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 blá. Aí vai virando tudo o quê? Matematiquês. Vai virando tudo matematiquês. Vai virando argumento de autoridade passado por essa ideia de que, olha, ele tá apresentando números, tá apresentando dados, tá apresentando não sei o quê. E aí você esconde, né? Essa que é a grande questão. Você esconde quais são os interesses de classe por trás daquela política. Você esconde o que existe de fato sendo colocado pelas forças políticas dominantes naquele cenário. Você esconde para passar essa porcaria de programa que faz com que a popularidade do governo caia, que submete ao governo sempre a essa posição de precisar negociar pelo menos pior, e ainda votando em negociações que é passado a perna. Igual na PEC da blindagem, que os 12 deputados federais do PT votaram a favor e depois ficaram, a PPP, popopó, o acordo, o Hugo Mota não cumpriu. Nossa, quem diria, né? Que o dito congresso mais conservador da história, o mais reacionário, o mais, assim, trevas, votaria contra o interesse dos trabalhadores. O anticonceito de estratégia é esse, entendeu? O anticonceito de estratégia é esse. São os inimigos da estratégia. Então, eu entendo que se nós ficarmos prisioneiros de esquemas passados que não entregaram o que prometeram, ninguém entregou o que prometeu até agora. Nenhuma ideologia entregou o que prometeu. A Revolução Francesa não entregou. Pelo amor de Deus. Literalmente, todas as bases constitucionais do que a gente vive é baseado na desgraça da Declaração dos Direitos, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Documento da Revolução Francesa, que entregou liberdade. Porra, é um projeto, que é isso, né? O que é a Revolução Francesa? Gente, a Revolução Francesa foi um processo que passou por fases. Ela nem sempre foi excessivamente libertária, ou ela nem sempre defendeu a emancipação geral. Ela passou por uma época em que ela era voltada para uma monarquia constitucional, depois ela voltou para uma época em que ela era mais ligada a setores dos jacobinos, setores mais radicalizados, mais populares, depois tem uma reação, uma contra-revolução. Então as coisas não são entregues assim, né, à Revolução Francesa. Não! A Revolução Francesa, enquanto um processo histórico, representou diferentes frações de classe, diferentes projetos, e que no meio do processo estavam em disputa. Então ela entregou o que ela prometeu para a fração da qual ela se consolidou. O que ela entregou? O modelo de sociedade baseado nessa ideia da liberdade civil, da igualdade baseada na lei, dessa igualdade que é própria da democracia burguesa, que é própria da democracia capitalista, que é própria do que a burguesia defende. Fala que não entregou isso, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Prometeu, a Revolução Russa não entregou o que prometeu. Puta merda! As revoluções não entregaram o que prometeram. Pelo amor de Deus, Haddad! Pelo amor de Deus! O que o Lenin prometeu? O que ele prometeu? Ele mandou um santinho pra galera na hora de fazer revolução? Mandou um santinho? Porra, tá de sacanagem, cara. A rapaziada eletrificou a Rússia inteira, conseguiu criar uma estrutura produtiva enorme
para abastecer um país que ocupava 1/6 do globo terrestre, conseguiu mandar para a vala a invasão colonial nazista da Alemanha, do Japão, da Itália, resistiu à invasão de 14 potências estrangeiras e ainda fez o LADA. O carrinho do povo trabalhador. O que a economia liberal do Brasil tá prometendo agora? Entregar terra rara, entregar água, entregar setor estratégico. Bom, pelo menos isso tá cumprindo, né? Ainda. Não entregaram. Agora, se a Revolução Americana também não... Então não entregou. Porra, vamos repensar o que a gente quer da vida e vamos organizar a sociedade de maneira agradável. Dá pra viver, dá pra todo mundo viver bem, cara. Só trabalhar até os 70. Disponível. E trabalhar. Que tá ao alcance da mão. Nós conseguimos organizar uma sociedade em que todo mundo possa viver dignamente. Eu não tenho dúvida disso. Também não. Bora. Mas é isso, né? Para poder construir esse projeto, é necessário que sejam contrapostos os interesses antagônicos. Porque o projeto de boa sociedade que a burguesia defende é diferente do projeto de boa sociedade que o trabalhador defende, Fernando Haddad. Porque processo histórico significa luta de classes. História significa luta de classes. Significa projetos antagônicos colocados na mesa e que estão sendo disputados dia após dia. Que estão disputados de acordo com as políticas que são colocadas dia após dia. Não é o bem ideal, né? Não é o que é melhor para o Brasil. A grande questão é que Brasil? Qual Brasil? Brasil de quem? Brasil para quem? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Se a gente quiser mudar a estrutura, se a gente quiser mudar as condições de vida do nosso povo, a gente precisa entender que na nossa sociedade nós vivemos dentro de um modelo de sociedade de classes, em que interesses antagônicos, interesses opostos estão em disputa o tempo todo. O tempo todo. E se um lado não avança, o outro avança. E aí a questão que fica é essa, né? Como os representantes de cada um dos setores estão agindo? Porque aqueles que se dizem representantes da classe trabalhadora, aqueles que se tornaram dominantes no campo da representação da classe trabalhadora, não estão dando conta do recado. Estão, na verdade, permitindo que a burguesia volte, estão permitindo que forças reacionárias se fortaleçam porque eles não conseguem solucionar esses problemas. E aí, meu amigo, aí é que a vaca vai tossir. É aí que a vaca vai pro brejo mesmo, né? Pelo amor de Deus, cara. Ou, não. Ai, sei lá, velho, sei lá. Comenta aí o que você achou, curte aí também, se não curtiu também, é isso aí. Porque, cara, pelo amor de Deus, porra. Amor de Deus. Vou dar um curso de história pro Haddad, pô. Vou ter que dar um curso de história pro Haddad, não vai ter jeito. Vai ter que assinar o curso de história do Brasil. Pô, será que por R$19,90 ele topa? Será que ele vai preferir comprar meu curso de história ou comprar um livro na Amazon? Descubra.